tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Reforma Protestante. Um momento histórico importante dentro da nossa sociedade. No caso aí, estamos vendo aí do contexto europeu, onde vários países, vários reformadores, assim considerados, tiveram grande influência para a mudança do catolicismo e o surgimento aí da Igreja Protestante. Vamos definir aqui sobre o que foi esse movimento. Foi um movimento cismático dentro da Igreja Católica, que questionava a supremacia eclesiástica do Papa, propiciando a instauração das igrejas protestantes. Então, esse movimento cismático é a divisão da Igreja Católica entre igrejas protestantes. Obviamente, ele vai sair de dentro do próprio catolicismo. Nós vamos ver alguns desses reformadores que foram pessoas importantes dentro da Igreja Católica e que acabaram indo contra os dogmas da Igreja, contra aquilo que a Igreja dava como certo, como absoluto, que não poderia mudar, e eles foram contra tudo isso, e isso foi revolucionário no momento histórico da época. Os países envolvidos na época, os países europeus, o luteranismo na Alemanha, o calvinismo, que também foi distribuído entre França, Inglaterra, Escócia e Irlândia, e na Inglaterra. Na França eram chamados de huguenotes, na Inglaterra puritanismo, na Escócia e Irlândia a presbiteriana e o anglicanismo também na Inglaterra. Os erros do clero favoreceu para que surgisse esse movimento de reforma. A igreja estava tomada por corrupção, despreparo do exercício sacerdotal, venda de relíquias consideradas sagradas, a chamada simonia, desinteresse pelas necessidades espirituais dos fiéis e venda de indulgência, perdão dos pecados. Como podemos ver, esses conflitos entre igreja e burguesia, eles vão se avolumar, até porque a igreja condenava o lucro. E a prática de usura, empréstimo de dinheiros a juros, essencial para o desenvolvimento do comércio e a consolidação da burguesia mercantil, aos burgueses era necessário uma nova ética religiosa que justificasse o lucro e a riqueza. Uma vez que o seguinte, a burguesia era uma classe crescente e com o desenvolvimento do capitalismo, as ideias contrárias da igreja, isso acabava sendo um entrave para a época. Aí as ideias de Lutero e Calvino, ao qual iremos falar um pouco sobre ele também, elas foram de suma importância para esse momento de reforma e de mudanças da Igreja Católica. O fortalecimento dos estados modernos, outra característica importante. As contradições decorrentes do universalismo da Igreja e dos interesses dos nascentes estados nacionais, o conflito entre o poder temporal e o poder espiritual, a excessiva interferência da Igreja nos assuntos internos dos estados europeus, a Igreja era vista como intrusa, uma vez que possuía outro idioma oficial, o latim, e cobrava impostos, dízimos, que poderiam ser pagos para o rei e não para o Papa. Aí surge então a figura dos principais reformadores, Martinho Lutero e João Calvino, o qual vamos falar um pouquinho sobre ele. Lutero, ele era totalmente contra a venda das indulgências. E um dos pretextos para o rompimento dele com a Igreja Católica, que ele acabou sendo excomungado, foi quando ele questionou o monge Tetzel, que estava vendendo indulgências em pretexto de construir uma nova catedral. Lutero acabou sendo excomungado e aí ele publicou 95 teses contra a venda de indulgências. Porque para Lutero, a salvação era apenas pela fé. E daí, em suas teses, ele diz os seguintes, vamos ver aqui algumas delas. O Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, serão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. Agem mal e sem conhecimento de causa aqueles sacerdotes que reservam aos moribundos penitências canônicas para o purgatório. Erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Pregam doutrina mundana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa,
a alma sairá voando do purgatório para o céu. Serão condenados em eternidade juntamente com seus mestres aqueles que julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Para Lutero, gente, a salvação ela era unicamente pela fé. Enquanto a igreja aproveitava da fé das pessoas, aproveitava da fragilidade para vender indulgência, vender salvação, penitências, Lutero era totalmente contra isso. Ele vai pregar que a igreja ela está mergulhada na corrupção e as pessoas, para ser salvas, basta apenas ter fé, o que está escrito na Bíblia. Outras características importantes que ele traz aí com ele é a questão da negação da transubstanciação, a transformação do pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. E aí a aceitação da consubstanciação, isto é, o pão e o vinho, quando abençoados, são as mesmas substâncias, obtendo-se, porém, a presença sagrada divina. Aí ele também vai questionar a supressão do clero regular, do celibato e das imagens, dos íconos, todos eles amplamente utilizados aí pela Igreja Católica. Outro reformador que veio com ideologias assim bastante interessantes e que veio de encontro àquilo que a burguesia necessitava na época foi Jean Calvino. Apesar de ele ser francês, ele foi morar em Genebra, na Suíça, onde passou a divulgar suas ideias e escreveu o livro Instituição da Religião Cristã, no qual defendia os princípios teocráticos, as regras da moral e da predestinação. O calvinismo foi então largamente aceito no meio burguês, uma vez que justificava valores tais como a riqueza, o trabalho, a poupança e o acúmulo de bens. Juntado a isso, a teoria da predestinação. A salvação humana depende exclusivamente da vontade de Deus, ou seja, uns são escolhidos para serem salvos e outros não. A posse de riqueza que identifica os eleitos por Deus a fim de serem salvos. Vejam só que aí Calvino, ele também tem essa coisa que interessa muito a burguesia. Olha, se você está sendo abençoado, se você está tendo riquezas, dinheiro, se você está poupando, obviamente porque Deus está te abençoando. E se Deus está te abençoando, você já é salvo. Você não precisa pagar indulgências para ser salvo. Você não precisa fazer tudo aquilo que os dogmas da Igreja Católica exigem que você faça. Algumas leis, ou na melhor das hipóteses, muito pouco sobrava para os fiéis questionar. Eram leis que elas tinham que ser seguidas e pronto. Aí Calvino vai e diz que não tem que ser bem assim não. Porque se você está sendo bem sucedido, obviamente você já está sendo salvo. E ele também pregava aí a extinção da hierarquia eclesiástica.